Oi, gente. Hoje eu vou dar uma aula aqui para vocês sobre os fundamentos físicos da ressonância magnética e suas ponderações. Sendo uma breve introdução, foi uma aula que eu dei agora para a Liga Acadêmica de Anatomia e Diagnóstico por Imagem da UCSAL, a Universidade Católica de Salvador, especificamente do curso de Biomedicina, e foi muito legal. Aí eu vou repetir aqui para deixar registrado. É uma breve introdução porque esse assunto abrange muitas coisas. Então, tá bem sintetizado assim. Se fosse para falar de tudo, teria que aprofundar em algumas coisas e acaba que não ia dar em poucos minutos. Aí eu me apresentei, eu sou Paulo, biomédico e imaginologista formado pela Baiana, residente R2 em bioimagem pela CESAB, atualmente, né? E eu gosto muito de ressonância, especificamente a física da ressonância, como acontece esse processo de aquisição das imagens. Eu fui fazer um curso de física das imagens por ressonância magnética no INRAD, o Hospital das Clínicas, em São Paulo. Atualmente faço um curso de capacitação profissional, formação em ressonância magnética, do professor Constantino Rios. Foi muito bom essas experiências e vou tentar trazer um pouquinho do que eu aprendi e continuo aprendendo aqui para vocês. Então, a aula vai ser dividida em duas partes. Primeiro vamos falar dos fundamentos físicos e depois das ponderações. Vamos começar falando sobre o átomo, que no nosso caso é o próton de hidrogênio. Depois falaremos do magneto, o campo magnético principal externo. Vamos falar do movimento precessão, que é adquirido após a influência do campo magnético externo. Vamos falar da emissão das ondas de radiofrequência, para que serve. Vamos falar da sincronia, que são os prótons quando entram em fase, quando eles precessionam de forma coordenada. E, por fim, a aquisição das imagens por ressonância magnética. Na segunda parte da aula vamos falar do sinal, que é o pulso de 90 graus mais o pulso de 180 graus no spin echo convencional. Vamos entender como é que isso acontece exatamente por meio de muitos GIFs que eu gosto bastante de usar. Vamos falar do tempo de eco, o TR, e o tempo de repetição, o TR, e aquisição das imagens conforme os tempos T1 ou tempo T2 dos tecidos. Aqui as ponderações. Então, para gerar efeitos T1 ou efeitos T2 nos tecidos. Então, primeiro, o átomo, né? Próton de hidrogênio e isótopo ímpar como alvo. Como assim? A gente vai entender aqui, lembrar o que é um átomo, né? A estrutura atômica. Todo átomo ele é formado por um ou mais prótons e nêutrons associados a estes prótons em um núcleo, sendo que existe um elétron na eletrosfera ou vários elétrons na sua eletrosfera, cada um nas suas devidas camadas de energia. Então, o elétron é uma carga elétrica negativa, o próton sendo carregada positivamente e o nêutron não tem carga elétrica. Então, na tabela periódica, a gente lembra que é possível verificar a quantidade de prótons por meio do número atômico. Então, o hidrogênio tem um ali em cima. O que isso significa? Significa dizer que o hidrogênio é um elemento, é um átomo, que possui apenas um próton no seu núcleo. O hélio tem 2 prótons no seu núcleo. O oxigênio tem 8 prótons no seu núcleo. O tecnécio tem 43 prótons no seu núcleo.
Ou seja, é tão denso o seu núcleo que acaba se tornando instável. Ele emite energia. A gente vai falar do hidrogênio. É ele que a gente vai focar aqui. É o mais simples que existe aqui na tabela. E é interessante falar dele, porque ele tem um próton e é o único elemento na tabela periódica que não tem nenhum nêutron associado a ele. Então, isso vai fazer com que ele obtenha algumas propriedades interessantes, propriedades das quais vão fazer com que ele possa ser adquirido sinal, vão fazer com que possa entrar em ressonância com ele. O que a gente quer aqui é justamente, como o nome da técnica de radiodiagnóstico diz, entrar em ressonância com esses átomos, com esses prótons de hidrogênio. A gente pode chamar de próton de hidrogênio porque ele não tem nêutron. Então ele é literalmente um próton. Aqui são alguns átomos do nosso tecido humano. A gente vê que tem oxigênio, que tem 8 prótons, 8 nêutrons, tem o carbono, tem o nitrogênio, cálcio, fósforo. E o mais importante de todos, para a gente aqui que está estudando ressonância, o hidrogênio. Então, aqui, lendo a tabela periódica, a gente consegue observar o número atômico, que é representado pela letra A, que é justamente o número de prótons que existe nesse elemento. Tem a sigla, a abreviatura, tem o elemento químico, que é o hidrogênio, e a massa atômica, que é representado pela letra Z. A massa atômica é o número de prótons mais o número de nêutrons. Então, por que não está 1,00000? Eu imagino porque existem alguns outros isótopos do hidrogênio. O mais abundante na Terra e no mundo aqui, no nosso corpo também, é o prótio. É o isótopo do hidrogênio que tem apenas um próton e um elétron. Mas existem, por exemplo, o deutério. O deutério tem um próton no seu núcleo e um nêutron associado a esse próton, que acaba fazendo com que esse isótopo seja par, que não é o que a gente quer aqui. A gente quer o ímpar. A gente vai entender melhor. Então, basicamente, o que muda de um elemento para o outro é a quantidade de prótons e nêutrons que estão... Não, o que muda de um elemento para o outro é justamente a quantidade de prótons em seu núcleo. Tudo que tem um próton de hidrogênio, independente de quantos nêutrons estejam associados, poderemos chamar de hidrogênio. Tudo que terão, todo átomo que tem 8 prótons em seu núcleo é oxigênio, sabe? Então é essa vibe. O que muda é a quantidade de prótons de um elemento para o outro. E o oxigênio, a gente olha assim para ele, pô, ele é tão complexo. É difícil imaginar até um spin aí. O spin a gente vai ver que é uma propriedade intrínseca às partículas. O que a gente quer na ressonância magnética é justamente um átomo para entrar em ressonância com ele. A gente olha para o hidrogênio, caramba, perfeito, velho. Ele não tem nenhum nêutron aqui, é só um próton. Esse é o isótopo ímpar do hidrogênio. Esse é o isótopo chamado prótio, que é apenas um próton e um elétron. A gente vai entrar em ressonância com ele. Todo próton de hidrogênio, ele terá o seu momento magnético. Ele se comporta como um pequeno dipolo magnético, um pequeno ímã, por conta desse movimento intrínseco da partícula chamada spin. A gente sabe pela lei de Faraday que tudo que tem movimento e carga elétrica gera um campo magnético. Então tudo que tem movimento e carga elétrica induz automaticamente um campo magnético. Por isso que ele é um pequeno ímã. A gente pensa, esse spin é justamente um movimento de giro em um eixo. A gente pode chamar de movimento. Carga elétrica é um próton, né? Então é uma partícula carregada positivamente.
sendo o movimento spin, tendo o movimento spin e tendo carga elétrica positiva, por ser um próton, automaticamente ele vai gerar, pela lei de Faraday, o campo magnético. Então, podemos falar que, dentre todos aqueles átomos presentes em nosso corpo, no nosso tecido, o que melhor se comporta como um pequeno ímã para gerar ressonância é o hidrogênio. Ele é perfeito. Esse é o spin. Então, agora vamos falar do campo magnético externo. Átomos sob influência de um forte campo magnético. Antigamente era muito comum termos máquinas meio Tesla. Eu não sei como está hoje em dia, mas eu vejo que clínicas com menos investimento, mais antigas, ainda possuem, muitas delas ainda possuem campos abertos, que chama. Essas ressonâncias de campo aberto, assim, meio Tesla, antigas, tinham o seu magneto com a propriedade diferente. Na verdade, ele era formado por um ímã permanente, como se fosse aquele ímã de geladeira. É um metal ferromagnético por si só. Não precisa de interação nenhuma com nada. Ele por si só já é ferromagnético. Então é como se fosse um ímã de geladeira em escala muito maior, muito mais denso também, que vai fazer as suas imagens, mas com menos qualidade, porque hoje em dia os campos magnéticos são mais fortes. A gente pode chamar isso aqui de baixo campo magnético. Hoje em dia a maioria das ressonâncias é 1,5 Tesla. Tesla é como se fosse a potência do campo. Então triplicou a potência, basicamente. Mas a propriedade magnética dessas ressonâncias mais novas, ou eu não sei se sempre existiu ou se realmente é nova, que eu sou novo na área também, né? É justamente como acontece a magnetização dessas ressonâncias. Existe um metal supercondutor em volta que não é ferromagnético por si só. Ele não é um ímã permanente. É só um metal. Esse metal ele vai ser resfriado por o chamado hélio líquido, que é basicamente um elemento ali que está perto de 0 Kelvin. Para quem não sabe, 0 Kelvin é o zero absoluto. Menos 273 graus Celsius. Muito gelado. Essa interação do metal supercondutor com o hélio líquido em determinada pressão vai fazer com que gere um campo magnético, um super campo magnético. Vira basicamente um super ímã essa máquina aí. Porque vamos induzir uma corrente elétrica aí nesse circuito, e por esse circuito ser quase perfeito, por não ter resistência elétrica, vai ter movimento, carga elétrica, movimento no circuito e a carga elétrica dos elétrons. E aí vai gerar um ímã muito forte, muito potente, enquanto tiver hélio. Nessas máquinas atuais, a gente sempre tem que ficar reabastecendo o hélio, porque é justamente esse hélio líquido que vai interagir com o metal e gerar o campo magnético. E as ressonâncias vão ter os seus eixos, o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. O eixo Z é justamente o eixo com o qual os nossos hidrogênios, os nossos prótons, vão se alinhar. É o eixo de B0, é o eixo longitudinal. Então, aqui como estamos agora assistindo essa aula, a gente não está em um campo magnético.
sobre a influência de um forte campo magnético, porque alguém pode falar até assim, mas e o campo magnético da Terra? É, não é significativo, é um campo magnético fraco comparado ao campo magnético da ressonância magnética. Então, enquanto estamos aqui, sob a influência desses fracos campos magnéticos aqui, estamos com os nossos prótons de hidrogênio com momentos magnéticos aleatórios, momentos magnéticos que não estão alinhados com nada. Quando entramos em um campo magnético externo, os nossos prótons de hidrogênio vão se alinhar paralelamente a esse campo ou antiparalelamente, sendo que os prótons que conseguirem se alinhar paralelamente são os que têm menos energia quando comparados com os antiparalelos. Isso porque, basicamente, os antiparalelos precisam de um campo magnético muito mais forte para se tornar paralelos. Tem que vencer essa força. Quanto maior o campo magnético, por exemplo, essa aí vamos supor é 7 Tesla. Aí tem esses aqui paralelos. Se fosse, sei lá, 10 Tesla, esses aqui iam se tornar paralelos, sabe? Tipo, o campo magnético ia conseguir vencer esses spin down. Então teria melhor qualidade de imagem. Então a gente bota lá o campo magnético externo, a gente vai perceber que alguns prótons vão se alinhar paralelamente e outros antiparalelamente. Beleza. Entendido. E aí, o movimento de precessão, o que é isso? Movimento adquirido pela ação do campo magnético externo. Então, além do alinhamento com o campo magnético, os nossos prótons de hidrogênio, eles vão fazer esse movimento como se fosse um peão perdendo a força, assim, sabe? Eles vão fazer o movimento de precessão. Eles vão precessionar em torno do eixo longitudinal, em torno do eixo Z da máquina, B0. Alguns paralelamente, outros antiparalelamente. Aqui outra ilustração do movimento de precessão. Ignore esse Ezinho aqui. Imagine que seja um próton de hidrogênio girando em torno do eixo Z. Agora, radiofrequência. A emissão de ondas eletromagnéticas de baixa frequência. O que seriam essas ondas de radiofrequência? O que são ondas eletromagnéticas? Aí eu coloquei aqui ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x e raios gama. Esse é o nosso espectro de ondas eletromagnéticas. Então, basicamente, os raios gama aqui é a frequência mais alta que existe. Aqui tem maior poder de ionização e penetração. E as ondas de rádio são as que têm um maior comprimento de onda. Então não tem efeitos deletérios aos nossos tecidos. Não é capaz de ionizar nossos tecidos. Então aqui são ondas eletromagnéticas capazes de realizar alguns exames aí de imagem também. Aqui ultravioleta, por exemplo, do sol também emite, capaz de ionizar nossos tecidos e causar problemas. Infravermelho, também o sol emite, aquece, né, nossa pele. E a luz visível aqui é tudo que a gente vê, basicamente, todas as cores, do vermelho ao violeta. Então cada cor tem a sua frequência. É bem interessante isso. Mas a gente vai focar hoje nas ondas de rádio, porque são elas, as ondas de radiofrequência, que vão entrar em ressonância, vão fazer com que os nossos átomos de hidrogênio
entrem em ressonância, ou seja, entrem em fase, que a gente vai ver mais tarde. Então, aí um conceito aqui das ondas de rádio. Elas se propagam pelo espaço na velocidade da luz, assim como todas as outras ondas do espectro, e são utilizadas para transmitir dados sem fio, como em rádio, televisão, internet, celulares, radares e sistemas de navegação. Ou seja, então, na ressonância magnética a gente pode dizer, de certa forma, que a gente está fazendo imagens por meio de 4G ou de Wi-Fi, sabe? Tipo, são ondas parecidas com essa frequência. É muito interessante, né? É na frequência da radiofrequência. Não é tipo raio X ou raio gama. É totalmente ondas totalmente inofensivas, né? Capazes apenas de excitar nossos prótons ou aquecer no máximo. Essas ondas são geradas por oscilações elétricas em transmissores e captadas por antenas. Então, basicamente, também o que fazemos na ressonância. Podemos imaginar que aquelas bobinas de radiofrequência são emissores, são transmissores de ondas. E, ao mesmo tempo que elas emitem, elas também podem, elas também captam as imagens. O sinal de eco é induzido nas bobinas de radiofrequência. Elas emitem e captam o sinal. Então, agora vamos falar da sincronia. Os prótons entrando em fase. Isso é a ressonância. O próton de hidrogênio precessionando, cada um na sua vibe. E aí vem a onda de radiofrequência. Puf! Aí todos começam a precessionar em fase. O que acontece aqui? Nossos prótons aqui de hidrogênio estão fora de fase. Beleza? Cada um em sua posição diferente e em tempo diferente. Aí o que acontece? Os prótons de hidrogênio vão entrar em fase agora. Ó. Vou ligar a radiofrequência. Ó, o que aconteceu? Agora todos eles estão precessionando em fase, cada um igualzinho ao outro. Prótons de hidrogênio entram em fase, porque ligamos a radiofrequência. Jogou aqui o pulso de 90 e 180 graus, puf, todos em fase. Aquisição. Imagens formadas pela ressonância magnética. Agora que tá. A gente vai desligar o sinal. Sinal não, desculpe. A gente vai desligar a radiofrequência. Turn off radiofrequência. Olha o que acontece? Voltou. Relaxou. Os prótons que estavam excitados e refasados, eles voltaram ao plano longitudinal, alinhados apenas com B0. Então, nesse relaxamento pós-excitação, eles vão emitir energia, eles vão gerar sinal, vão induzir eco na bobina de radiofrequência. Então, é assim que acontece o sinal. A gente liga para os prótons entrarem em ressonância e depois desliga para eles voltarem e emitirem ondas de eco. E as bobinas de radiofrequência, de emissão e captação de ondas de radiofrequência, vão interpretar esse sinal e gerar as imagens. Aqui são alguns exemplos de bobinas dedicadas de radiofrequência. As bobinas são equipamentos que a gente coloca em cima de alguma estrutura para gerar as imagens em um tecido específico. Aqui, por exemplo, são bobinas dedicadas para o exame de mama, ressonância de mama. Aqui de joelho, eu acho. Parece bobina de joelho. E aqui uma bobina de corpo, uma bobina body. São elas que emitem as ondas para o tecido e induzem sinal.
Então, vamos falar do sinal agora. Segunda parte da aula, a gente vai falar das ponderações. Então, o sinal, a gente vai ver que é um pulso de 90 graus mais um pulso de 180 graus. Como assim? O spin echo normal, ele é um 90 graus, ou seja, ligou ali, fez um pulso de 90 graus de radiofrequência e depois um pulso de 180 para gerar o sinal na bobina. O pulso de 90 graus é também conhecido como pulso de excitação. Será emitido o pulso de excitação para o próton, que está alinhado com o B0, fazer o flip angle. Ele vai cair para o plano transversal. Então, o spin ele vai deitar, vai cair para o plano transversal. Então, o vetor de magnetização efetiva ele vai estar no plano transversal. Mas o que acontece? Quando esse vetor de magnetização efetiva está no plano transversal, onde é gerada a imagem, o sinal, eles começam a defasar os spins no plano transversal mesmo. E aí, o que acontece? O spin echo, sabendo disso, já vai mandar outro pulso de 180, chamado pulso de refasamento, para aumentar a amplitude e, consequentemente, potencializar o sinal. Esse pulso de 180 é importante para isso. O pulso de 90 graus é suficiente para gerar um sinal, para gerar um eco. Mas é aquele eco fraco. É um eco a gente chama, o pessoal chama de DIL, que é o decaimento por indução livre. A gente vai ver mais à frente. Não é o suficiente para fazer uma imagem, para detectar um sinal bom. Então, esse 180 é necessário para refasar esses prótons e aumentar a quantidade de sinal. Já não é tão intuitivo essas partes aqui, eu estou explicando, mas com o tempo acredito que eu vou conseguir explicar melhor assim. Aí tem os tempos aqui, tempo de eco e tempo de repetição. Todos os tecidos do corpo humano, orgânicos, têm o seu tempo T1 e o seu tempo T2 específicos. Isso são parâmetros intrínsecos aos tecidos. Então, o exemplo que tem aí nos lugares é da água e da gordura. Vou ter que tudo tem o seu tempo, né? A água, por fazer ligações com o H2O, né? Então são dois prótons de hidrogênio ligado a um átomo de oxigênio. Já a gordura são longas cadeias de hidrocarbonetos. Então as ligações já são diferentes. Os prótons na gordura se comportam de maneira diferente dos prótons presentes na água, por causa das suas ligações químicas. Então, na água a gente pode dizer que os prótons de hidrogênio sempre vão ter tempo T1 longo e tempo T2 longo. Já na gordura a gente pode dizer que os prótons de hidrogênio na gordura eu posso dizer que vão ter tempo T1 curto, tempo T2 curto. Isso é intrínseco, isso aqui é uma verdade absoluta. Então, para a gente ponderar mais para T2, é necessário a gente aumentar o tempo em milissegundos do TE, o tempo de eco. E para obter efeitos T1 com a gordura, é necessário diminuir o TR. Esses são os parâmetros modificáveis, né? O TR e o TE. Então, a gente tem o tempo de eco e o tempo de repetição.
tempo de repetição sempre vai ser maior do que os tempos de eco, por uma questão lógica aqui. O TR é basicamente um ciclo de TRs. A gente vai ter basicamente a diferença de um tempo de um pulso de 90 graus para outro de 90 graus. Terminou o ciclo de TRs, começa mais um TR. Então, tempo de eco é o intervalo em milissegundos de um eco para outro eco. Tchu, tchu, tchu. Ou seja, o tempo entre a excitação e a coleta do sinal. O tempo de repetição, por sua vez, é o intervalo em milissegundos de um pulso de 90 graus para outro pulso de 90 graus. É o tempo entre dois pulsos de excitação. Que existe o pulso de excitação e o pulso de refasamento. Aquisição. Imagens ponderadas conforme tempos T1 e tempos T2. Só recapitulando aqui. Existe o próton de hidrogênio, que ele tem o seu momento magnético. Por ele ter o seu movimento spin, ele vai se comportar como um ímã. E quando tiver um campo magnético externo, ele vai se alinhar a ele. A questão é, temos vários prótons de hidrogênio em tudo que é tecido do nosso corpo. Órgãos, músculos, tudo. Então, vai alinhar com o campo magnético externo, alguns paralelamente, outros antiparalelamente, sendo que os paralelos vão ter menos energia do que os antiparalelos, e aí vamos emitir ondas de radiofrequência para fazer com que eles entrem em fase. 90 graus, pulso excitatório, 180, pulso de refasamento. E aí aumenta a amplitude e começa a relaxar. Durante esse relaxamento vai induzir sinal na bobina. Então, ele vai voltar aqui para o eixo longitudinal, ao mesmo tempo que está emitindo sinal. Mais uma ilustração aqui, temos o próton de hidrogênio alinhado com o campo B0, alinhado com o plano Z, o eixo Z da máquina. E aí acontece o flip angle. A onda de radiofrequência de 90 graus, o pulso de 90 graus, vai fazer com que o VME caia para o plano transversal de magnetização. E aí acontece o chamado DIL, o decaimento por indução livre. Esse decaimento por indução livre é justamente esse eco, esse primeiro eco aqui. Então, 90 graus, pulso excitatório, aconteceu o primeiro eco, o DIL, né? Decaimento por indução livre. Aí, o que acontece? Eles começam a defasar no plano transversal e aí acontece um pulso de 180 graus para refasar. Então ele refasa, depois começa a perder ou defasar novamente, gerando eco, gerando sinal, e aí mais um pulso de refasamento, mais um pulso de refasamento e gerando sinal. Esse seria um T2, né? Porque o tempo de eco é maior, tem mais ecos em um TR. Isso é uma característica de uma ponderação T2. Basicamente aqui então vamos ter vários pulsos de 180 por tempo de repetição, por ciclo de repetição, para pegar sinal de refasamento. Então, basicamente 90 de um pulso de excitação até outro pulso de excitação, a gente considera o tempo de repetição de um pulso ou de
uma coleta de eco para outra, a gente chama de tempo de eco. Aqui um diagrama em GIF, em 3D, pulso excitatório, pulso de refasamento, aumenta a amplitude, pega o eco. E contraste textual aqui, a gente consegue observar que no T1 as características de imagem são diferentes de um T2. A gente não pode dizer basicamente que são filtros, porque o processo de aquisição de imagens são em tempos diferentes, é outra coisa. Aqui a gente pode observar coisas que a gente não vê aqui ou vice-versa. Não trata-se de filtros. Eu vou janelar esse T1 aqui ao ponto de chegar a um T2. É impossível, você não vai conseguir. Então, basicamente, a gente consegue ver algumas coisas em uns que a gente pode acabar não conseguindo ver em outra, porque a técnica é feita em tempos diferentes. Aqui em T1 a gente consegue ver gordura, a gente consegue também em T2, mas ela fica mais em evidência. Já em T2 a característica principal é que os líquidos brilham, então fica interessante de observar algumas inflamações, edemas, infecções e inclusive o líquor ou líquidos em geral, assim, às vezes vasos sanguíneos também. Então é interessante essa técnica. Apresentei hipersinal sempre em líquidos e aqui o hipersinal fica mais aparente na gordura. Aí o TR sempre menor nos T1 e TR maior nos T2. TR maior em T2, TR menor em T1. Então, o contraste tecidual pode ser controlado pelo operador. Não, o que pode ser controlado é justamente esse contraste tecidual, por meio dos parâmetros de TE e TR. Aí o TE curto e o TR curto vai gerar imagens mais ponderadas para T1. TE longo, TR longo, imagens mais ponderadas para T2. Então, muito obrigado. Qualquer dúvida pode me falar ou me mandar mensagem. Essa foi a apresentação. Espero que tenham gostado. Estou um pouco cansado aqui, mas eu queria deixar registrado aqui. Muito obrigado pela atenção.